Seja bem-vindo à programação da Debra Jundiaí. Desde já quero louvar a Deus pela sua vida e espero que você seja tocado por Deus através deste meio de comunicação. Se inscreva em nosso canal. Um abraço do seu amigo, Pastor José Carlos de Lima. Fique agora com os louvores. Que Deus te abençoe. Deus é vencedor, nós o adoramos. Ele é vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável
quero chamar sua atenção para algo importante, que é a contribuição na obra de Deus. Se você pode nos ajudar, faça a sua doação através das contas da igreja que está aparecendo aí na tela. E a contribuição, ela é muito importante, porque nós sabemos que através das contribuições a igreja é mantida e o povo de Deus é abençoado, e nós podemos pregar o evangelho para todas as criaturas. Então que você possa fazer sua doação com alegria, e assim nós agradecemos em nome da igreja. E que Deus te abençoe.
quero chamar sua atenção para algo importante, que é a contribuição na obra de Deus. Se você pode nos ajudar, faça a sua doação através das contas da igreja que está aparecendo aí na tela. E a contribuição, ela é muito importante, porque nós sabemos que através das contribuições a igreja é mantida e o povo de Deus é abençoado e nós podemos pregar o evangelho para todas as criaturas. Então que você possa fazer a sua doação com alegria, e assim nós agradecemos em nome da igreja. E que Deus te abençoe. Fique agora com uma porção da palavra de Deus. Abra o seu coração, pois hoje Deus tem uma palavra de vida para você e sua família. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor aos irmãos e a todos que nos assistem. Quero agradecer a Deus pela vida de todos nós e pelas vitórias que Deus tem nos dado, apesar das lutas, das dificuldades, problemas que nós estamos vivendo nesses últimos dias, uma guerra invisível, mas Deus tem nos guardado, tem nos abençoado, tem nos ajudado. E aqueles que têm também, o Senhor tem recolhido, tem ido para um lugar melhor do que onde nós vivemos. Então vamos continuar na nossa jornada até que o Senhor Jesus venha também nos buscar. E com isso nós vamos continuar a nossa jornada também ministerial. Nós estamos agora falando sobre a nossa escola de obreiros, estamos trazendo palavras específicas exatamente para obreiros e membros, mas para acentuar o valor do ministério, a responsabilidade, aquilo que todos nós temos como meta para fazer a obra de Deus. Então o nosso assunto agora é um assunto ministerial. No mês atrasado nós falamos sobre o valor do ministério, e no mês passado nós falamos também sobre o mesmo assunto, porém com outro objetivo, que foi sobre a questão do como ser um obreiro aprovado por Deus, como ter a aprovação de Deus no ministério. E nesse mês nós vamos falar sobre como podemos lidar com os subordinados. Subordinados são aqueles que estão abaixo de nós. Aqueles que estão acima de nós são superiores, no sentido hierárquico. Então, o subordinado é aqueles que estão abaixo de nós. Como lidar com as pessoas? Nós trouxemos aqui um texto para analisarmos a questão da responsabilidade de formar obreiros, formar ministério e trazer para todos um assunto bem definido. Então nós escolhemos aqui, para iniciarmos o nosso estudo desse mês, nós escolhemos aqui 1 Timóteo capítulo 3, quando Paulo fala sobre os deveres dos bispos, do ministério em geral, né? Porque aqui ele não fala só de bispo, ele fala também de diácono, de diaconisa e muitos outros. E assim nós vamos ler aqui um texto que nós vamos ler do verso 1 ao verso 7, que diz o seguinte: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o psicopata, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de toque e ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, desobedecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Meus amados irmãos, nós queremos analisar aqui esse texto sobre a questão de como
tratar aqueles que são subordinados, aqueles que estão naturalmente na hierarquia abaixo de nós, porque no sentido geral nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Agora, em hierarquia, é lógico que cada um tem uma diferença entre a hierarquia e atribuições. Então, veja bem, quando Paulo fala sobre o ministério, ele fala que é uma excelente obra. Ele fala aqui exatamente de obra. É uma excelente obra. Quer dizer, ministério é trabalho, ministério é obra, ministério é responsabilidade. E sobre a escolha e a consagração e a indicação de obreiros, ele nos traz aqui uma palavra de alerta, de ensinamento e uma palavra de conscientização sobre a responsabilidade do ministério. Ele vem falando sobre as qualidades que o obreiro deve ter, e quando chega no verso 6 ele fala sobre não neófito, quer dizer, para você não apresentar uma pessoa neófito para o ministério. Por quê? Porque a responsabilidade é grande. E apesar das maiores os maiores comentaristas e também muitas bíblias tem a palavra neófito como novato, mas ela tem também outro significado. Não é apenas novato, mas ela se acentua mais sobre a maturidade. Então, sobre a maturidade, nós vemos uma coisa aqui sobre o comentário da Bíblia Thompson, que o comentarista diz o seguinte: a razão de não colocarmos um novato ou imaturo num cargo de alta relevância ministerial é a falta de experiência no serviço cristão. É natural de algumas pessoas sentirem-se importantes quando lhes é confiado algum tipo de governo. Este sentimento deve ser exterminado antes que alguém possa se tornar governante. O exemplo de Lúcifer é dado para enfatizar a necessidade absoluta de mortificar o orgulho e a autoexaltação e estima. Lúcifer foi governador original, o governante original do planeta Terra. Ele governou por um tempo indefinido antes de Adão e era perfeito em seus caminhos até que se encheu de orgulho e acreditou que poderia invadir os céus e destronar Deus. E aquele comentarista das referências que nós conhecemos, que é Isaías 14, verso 12 a 14, Ezequiel 28, 11 a 17 e Jeremias 4, 23 e 2 Pedro 3, 5 a 8. São as referências que a Bíblia Thompson dá para esse assunto. E aqui ele diz ainda o seguinte: o novato ou imaturo, antes de aprender a lição da humildade e o valor de seu verdadeiro ser sem a graça, pode cair na mesma afronta que Lúcifer caiu. Então veja bem, o que ele está dizendo aqui? É exatamente sobre a questão da posição de uma pessoa que assume qualquer cargo relevante no ministério. Então nós precisamos ver aqui. A palavra neófito, como eu disse de início, ela é traduzida talvez por novato, que em algumas Bíblias fala novo convertido e tem algumas conotações, mas ela vem do grego tufo, que significa tornar-se estúpido, sem sentido, tolo, absurdo, que é traduzido como soberba. Então, meus irmãos, o que nós temos que ver aqui
é a vigilância sobre a questão da soberba, do orgulho, porque isso vai trazer o quê? Vai trazer algumas dificuldades para a pessoa que assim proceder. Por quê? Porque a soberba, ela precede a ruína, ela precede a queda. Em Provérbios 16 e 18, até eu quero ler aqui, porque é uma palavra muito importante, que fala sobre a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Paulo fala aqui de 4 perigos, e é isso que eu quero falar nesta noite, sobre esses perigos que podemos ocorrer quando nós não temos maturidade para exercer cargos elevados, cargos ministeriais, cargos de alta relevância e assim por diante. Então nós temos que ter um cuidado para não cairmos nesse laço, nessa situação em que Paulo fala aqui. Primeiro perigo, soberba, que é aquilo que nós temos dito, porque a soberba, ela é um orgulho maldoso. Existe aquele orgulho que a gente até gosta de ter quando você tem alguma coisa, você consegue alguma coisa importante, quando você consegue uma bênção, você até fala, eu estou orgulhoso, mas a soberba é bem acentuada, ela é mais acentuada. E sobre a soberba, nós podemos ver aqui que Davi, ele escreve no Salmo 19, é um salmo tão importante que a gente pode meditar sobre essa questão da soberba. Davi, ele escreve aqui no Salmo 19 uma palavra muito importante. Eu até coloquei aqui um texto e não apenas um versículo, mas ele diz aqui: a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mas desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus próprios erros? Expulga-me de tudo que me são oculto. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhore de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Então Davi está aqui considerando os mandamentos, os juízos, o temor, a lei do Senhor. E quando ele faz essas avaliações, compara eles mais valiosos do que o ouro, mais doce do que o mel, e ele naturalmente associa essas qualidades ao temor, à lei, ao mandamento, e ele fala que em guardar, ele sente prazer em guardar esses mandamentos. E quando chega no verso 13, ele fala sobre a soberba, pedindo a Deus para guardar da soberba. E por quê? Porque Davi foi um rei, ele iniciou seu trabalho muito novo, muito jovem. Quando ele desafiou Golias, quando ele matou Golias, ele devia ter os seus 17 anos, acho que não chegava talvez ter 18 anos. Então ele começou muito novo. E é muito comum quando a pessoa começa muito novo, ele se exaltar. Mas Davi, ele tinha uma consciência muito importante, muito tranquila, concernente a Deus e concernente à sua obra. E ele pede nas suas orações para Deus guardar ele da soberba, do orgulho, e para trazer
naturalmente, que ele possa ser uma pessoa totalmente submisso a Deus, que ele possa compreender com toda a submissão a palavra de Deus, os mandamentos, o temor, e assim por diante, como ele disse nesse texto. Então veja bem, meus irmãos, o primeiro perigo que Paulo fala sobre nesse texto é o perigo da soberba, é o perigo do orgulho, é o perigo das pessoas se exaltarem e achar que ele é autossuficiente. E não existe pessoa autossuficiente. Todas as pessoas têm atribuições, têm compromisso, têm responsabilidade e tem também a parte da hierarquia. Mas todas as pessoas precisam ter humildade para reconhecer que nós não somos nada sem a graça de Deus em nós. Paulo chega a uma conclusão que ele disse que ele não vivia mais, não viu mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo entregou a sua vida totalmente a Cristo e deixou que Cristo a dominasse. E isso é uma qualidade importante do obreiro quando ele entrega a sua vida a Cristo. Nós falamos aqui na questão do culto passado, nós falamos sobre a responsabilidade do ministro cristão. Aliás, foi no atrasado. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, totalmente, principalmente quando se fala ministerialmente, então nós somos guiados por Ele. E quando somos guiados por Ele, Ele nos guarda desses perigos, e que nós estamos falando aqui do primeiro perigo, que é o perigo da soberba, né? O perigo da soberba é muito terrível. Eu ainda quero ler Provérbios capítulo 11 e verso 2 para a gente fortalecer esse assunto que é sobre o perigo da soberba, que Paulo fala no verso 6. Então é muito importante quando a gente observa essas coisas e para a gente se livrar delas. O obreiro ele tem muita responsabilidade e a responsabilidade dele é bem maior do que qualquer outra responsabilidade na vida secular. Então, Provérbios 11 e 2 diz assim: vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Então a sabedoria que ela é baseada na humildade. Não adianta a gente ser orgulhoso, autossuficiente, ter talvez uma arrogância, porque a soberba ela gera arrogância. Eu tenho um arquivo aqui no meu relatório, na questão do que a soberba é capaz de modificar na nossa vida. Ela traz arrogância, então as pessoas ficam arrogantes. E naturalmente, nenhuma pessoa, nenhum de nós gostamos de pessoa arrogante. Por quê? Porque a arrogância ela traz uma conotação de autossuficiência, de superioridade, não no sentido hierárquico, como eu disse, hierárquico, mas no sentido de querer se opor, de querer sobressair, de querer naturalmente se mostrar. E isso não é, de fato, um pensamento do ministério. O ministério, naturalmente, ele é pautado pela humildade, pelo sofrimento, pela submissão, pela obediência e assim por diante, né? Ele tem as suas características próprias. Quando se fala de ministério, se fala de responsabilidade. Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, verso 11, ele diz que Deus deu uns para apóstolo, outros para evangelista, outros para profeta, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, qual é a razão do ministério? É o aperfeiçoamento. E se nós mostrarmos orgulhosos, nós nunca vamos aperfeiçoar alguém, porque eles vão ser os nossos discípulos, e esse discípulo, ele naturalmente vai ser um pouquinho inferior a nós.
todo discípulo, ele é inferior ao seu mestre. Ele pode ser superior quando ele consegue, naturalmente, se avançar. Mas no sentido de início, ele é sempre no sentido menor do que o seu mestre. Então, veja bem. O segundo perigo que Paulo fala aqui é o perigo da condenação do diabo. Ele deixa bem claro, para que não caia na condenação do diabo. Interessante, quando Paulo fala na condenação do diabo, e ele está se referindo exatamente sobre a soberba, que foi a condenação do diabo. Então o diabo ele foi condenado pela sua soberba, e ele foi expulso também do céu. Lá em Apocalipse capítulo 12, verso 9, está escrito que ele foi lançado. Expulso é quando a pessoa é tirada à força. Então é tirada à força e ele naturalmente é expulso. E lá, no texto que eu estou dizendo, aliás, eu vou aproveitar para ler também esse texto, que é importante, mas diz aqui, ó: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo, aliás, todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Agora veja o verso 11 que ele diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então veja que o diabo, ele, como diz aqui no comentário que eu já li, ele foi regente do planeta Terra por um tempo indefinido porque nós não sabemos, a Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que ele andava entre as pedras afogueadas, ele era querubim ungido, ele tinha uma posição muito elevada. Mas aí tem a palavra do mesmo texto, tem a palavra até. Até significa que chegou um dia que ele não foi mais. Por quê? Porque ele se encheu de orgulho. Ele achou que ele podia, ele achou que ele era maior do que Deus. Ele tentou invadir os céus para destronar Deus. E foi exatamente quando ele foi expulso, ele foi lançado. E esse texto de Apocalipse aqui, ele tem uma conotação que os céus agora, os astros, tudo esse espaço sideral, ele tem um domínio aí, naturalmente, das trevas, do rei das trevas, do reino das trevas. E Paulo fala isso em Efésios capítulo 6, sobre essa questão. Mas na grande tribulação ele vai ser lançado na terra, e aí é onde a terra vai sofrer suas piores catástrofes, suas piores consequências, assim por diante. Isso são linhas de interpretação. Não estou aqui trazendo um ensinamento escatológico, apenas citando esse texto, porque está dentro do assunto que nós estamos falando, sobre o orgulho, sobre a soberba, sobre o pecado, a condenação do diabo. A condenação do diabo foi exatamente pela soberba. E Paulo fala aqui do perigo da condenação do diabo. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas depois, no mesmo versículo, há uma observação, aliás, segundo versículo, há uma observação: e que não andam segundo a carne. E por que segundo a carne? Porque segundo a carne é andar segundo esses princípios que aqui nós podemos ver que na palavra de Deus fala a questão de Satanás
porque ele foi o mentor da soberba, do orgulho, e ele se encheu desse sentimento, e ele trouxe consequência para o mundo e para o universo. Então veja bem, em Gálatas capítulo 5, verso 19 a seguir, aliás, eu vou ler a partir de 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, quer dizer, da lei do pecado. Então veja bem, se sois guiados, Paulo está aqui colocando o condicional, exatamente porque depende de cada um de nós. Então veja bem, no verso 19 ele diz: porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, e ele prossegue aqui dizendo, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui, meus irmãos, a responsabilidade é muito grande. Por isso que Paulo fala sobre a questão de não colocar um neófito em um cargo de alta relevância, sem que primeiro ele se revista de humildade e reconheça que quem nos sustenta é a graça de Deus e não o nosso orgulho, a nossa soberba. Então aqui se corre o perigo da pessoa ser condenado com a condenação do diabo. E a condenação do diabo é exatamente a soberba. E que aí vem, naturalmente, aí vem as questões das obras da carne, que naturalmente se somam a todos esses sentimentos, e aí vem toda essa lista de coisas tremendas que aqui nós lemos, e outras partes da Bíblia que também acentuam bastante essa questão da carne. E quando a gente fala da carne, não é a questão da manutenção da vida, mas é aquilo que excede e que é contra a própria natureza que Deus criou. Então, essas coisas que traz dificuldade. Então, essa é a condenação, é um dos perigos que as pessoas correm se ele se encher da soberba, porque a soberba ela traz consigo muitas dificuldades, ela traz muitos perigos que a acompanham, como nós já lemos. O terceiro perigo que Paulo fala aqui é o perigo da afronta. Ele fala para não cair na afronta. O que é afronta? Afronta é insulto, né? Insulto. Muitas das vezes o inimigo insulta as pessoas para pecarem. A Bíblia fala que, tem uma tradução que fala que o diabo insultou Davi para contar ao povo. E Davi, apesar de nós já ter lido a sua oração, lá no Salmo 19, a sua confissão e oração, mas ele ainda foi tentado, foi insultado. Veja o perigo, e ele já era uma pessoa madura, mas ainda corre o perigo. Ele foi insultado a contar ao povo. Joabe, que era o seu comandante, disse para ele que não era bom fazer aquilo, mas ele insistiu, prevaleceu a ordem dele, porque ele era rei. Mas aí vem as consequências. Então, quando uma pessoa às vezes é insultado, e se ele não tiver revestido da graça de Deus, da humildade,
do reconhecimento que ele não é nada, ele pode pecar, ele pode acontecer isso. E Davi teve esse deslize, esse pecado que trouxe muitas consequências. Depois ele correu, se humilhou, pediu perdão, e Deus o perdoou e suspendeu o juízo que Deus estava trazendo. Mas como é uma história comprida, aqui eu não vou trazer essa história como base, mas apenas para referir a questão do perigo da afronta, do insulto, que as pessoas às vezes são vítima. O inimigo insulta as pessoas. Quando você é soberbo ou deixa a soberba dominar o seu coração, como a gente continua dizendo, vamos dizer, na questão da afronta, porque aqui fala cair na afronta do diabo, verso 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Aqui se fala sobre a vida do ministro, do obreiro, que ele tem que ter um testemunho de vida, ter uma maneira de viver sem censura, pessoa que cumpre os seus compromissos, aquele que toma emprestado e paga, aquele que compra fiado e paga, e outras coisas que não é só isso, é uma soma de coisas que no final todas elas juntas e bem sucedida formam o caráter do obreiro de Deus, daquele que pode naturalmente ter um cargo ministerial de alta relevância e assim por diante, meus irmãos. Isso é importante. Então a Bíblia nos ensina de uma forma muito maravilhosa. E nós vemos aqui que a afronta ela tem uma intenção de nos tirar do sério, nos tirar do caminho verdadeiro, daquilo que Deus quer. E muitas das vezes o inimigo ele tenta afrontar as pessoas, tenta afrontar os obreiros para ver qual é a sua reação. Então aqui Paulo diz que os novatos, os imaturos, eles correm muito mais esse perigo do que os que têm maturidade. Então nós precisamos entender isto. E o último perigo que Paulo fala aqui é sobre o laço do diabo. Que o diabo ele tem várias maneiras de agir. E quando se fala em laço, laço é armadilha, laço é ciladas. E nós estamos vendo, através da Bíblia, que a Bíblia está cheia de referências para nós termos cuidado com essas coisas. E esse é um dos grandes perigos que nós corremos neste mundo, sobre laços. Mas quando você é sincero, então você consegue sair fora. Em Efésios capítulo 6, verso 11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, laço é cilada, é armadilha, que às vezes são armados para nos apanhar. Então nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos. E aí é onde Paulo fala sobre a questão do perigo de a gente colocar uma pessoa que ele não tem ainda uma vida totalmente submissa, aprovada por Deus, e a gente coloca ele em altos cargos para ele não se ensoberbecer. Então esses perigos, eles correm, né? Eles ocorrem na vida de qualquer pessoa, mas muito principalmente daqueles que são imaturos. São pessoas que às vezes têm uma mente totalmente carnal e que não meditam nas coisas como elas devem ser
meditada, às vezes ele não pensa nas coisas como elas devem ser pensadas, ele pensa ao modo dele, então isso é muito perigoso. Você tem que saber se o modo que você pensa está de acordo com a palavra de Deus, se está dentro da submissão daquilo que a Bíblia recomenda. Tudo isso é importante para nós observarmos como obreiros do Senhor. Então, meus amados, ser obreiro é um privilégio muito grande, como eu tenho dito. Sempre nos meus ensinamentos, eu sempre destaco o privilégio de ser obreiro. Mas também vai aqui o cuidado, vai aqui a observação, vai aqui os conselhos de Paulo, por causa dos perigos que nós ocorremos. Ocorremos porque nós estamos em guerra. Paulo diz, voltando lá em Efésios, capítulo 6, que é aquilo que nós já citamos e até já lemos o verso 11, mas o verso 10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nós temos que lutar, não é com a nossa força, é com a força de Deus, porque o hino Castelo Forte diz: a nossa força nada faz. De fato, no mundo espiritual, a nossa força nada faz. Mas quando nós temos a força de Deus, nós somos vitoriosos. E Paulo diz aqui exatamente nessa questão: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí vem o verso 11 que ele diz sobre a cilada do diabo: revestir, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E aí ele diz no verso 12: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui ele fala de 4 hierarquia de poderes malignos que ataca, às vezes que atacar os crentes, e muito principalmente os obreiros. Então, meus irmãos, como obreiros do Senhor, nós devemos pedir a graça de Deus e revestir de humildade, como diz Paulo também no capítulo 4 de Efésios. Ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando aguardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então Paulo fala sobre a unidade. Hoje em dia o que mais se dá é pessoas que se rebelam, é pessoas que saem fora da direção de Deus, na ambição de querer ser grande, e acaba às vezes se destruindo a si próprio. Quantos obreiros hoje estão destruídos? Quantos obreiros hoje poderiam estar fazendo uma grande obra para Deus e não estão? Por quê? Porque se encheram de soberba, de orgulho, caíram nesses perigos. E às vezes eram obreiros até que nós tínhamos confiança, que nós investimos, que nós colocamos, mas não foram dignos. Por quê? Porque há um perigo, mas que nós possamos, em nome de Jesus, permanecermos firmes e não cair nessa condenação, na soberba, na condenação, na afronta e no laço do diabo. São 4 perigos que Paulo enumera nesse texto, fora outros, que nós precisamos vigiar. Vigiar. Jesus disse no capítulo 21 de São Lucas, e o verso 34 e 35 ele diz: olhai por vós mesmos. Eu vou até ler, porque citando talvez eu até possa errar. Então eu vou ler para também finalizar aqui o nosso raciocínio sobre essa questão. Então, Jesus disse para a gente ter cuidado. Ele diz exatamente isto aqui: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida,
e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havido por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Veja aqui, meus irmãos, o alerta que Jesus faz nesse texto. Ele pede para nós olharmos para dentro de nós. Ter um olhar introspectivo, de olhar para dentro de cada um e considerar os seus caminhos, considerar o que você está fazendo, o que você está pensando, de que maneira você está agindo, como que você age perante a obra de Deus. Então veja bem, ele fala alguns perigos que Jesus fala aqui, sobre glutonaria, embriaguez e cuidados da vida. E hoje em dia são essas coisas. Nós estamos vendo aí, o mundo estava numa aceleração muito rápida, e o povo apenas pensando em viajar, em ganhar grandes fortunas e fazer grandes negócios, grandes coisas. Mas a Bíblia exorta lá em Tiago, falando sobre vós que dizeis, iremos a tal cidade, ficaremos ali 1 ano, trabalharemos, ganharemos, contrataremos e assim por diante. Ao invés de dizer, se o Senhor quiser, nós faremos isso. Então agora nós vemos aí o exemplo de que o mundo praticamente parou. Parou por conta de um vírus que a gente não vê, que a gente não sabe onde ele está, aonde ele pega, não sabe em quem ele vai pegar. Nós estamos numa guerra invisível, mas nós temos que vigiar. Jesus diz para que os nossos corações não se encarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. O cuidado da vida. Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus chegou. Da situação que as pessoas vão ser submetidas no final dos tempos. Virá como um laço, ele disse, né? Virá como um laço sobre todos os que habitam a face de toda a terra. E ele fala, vigiai, pois, em todo tempo orando. Precisamos orar, precisamos buscar a Deus, precisamos clamar por socorro, precisamos mostrar para Deus a nossa dependência, porque muitas pessoas acham que são independentes. Todos nós somos dependentes de Deus. Mostrar para Deus a nossa dependência, que sem Ele nós não somos nada. E ele diz assim, orando para que sejais havido por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Está em pé, está preparado para a vinda do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, dias muito difíceis, dias em que as pessoas por qualquer coisa se rebelam, por qualquer coisa não aceitam determinações, não aceitam ensinamentos, não aceitam muitas das vezes conselhos. As pessoas estão totalmente irreconciliáveis. E para encerrar definitivo, eu quero apenas ler 2 Timóteo capítulo 2, que fala aqui na questão, Paulo fala sobre, aliás, capítulo 3, que diz, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliados, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons,
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses afasta-te. Então veja bem o que Paulo fala aqui. Aqui também Paulo está dando um conselho a Timóteo, porque os tempos trabalhosos iriam chegar. E nos tempos dos apóstolos foram tempos também muito trabalhosos. Mas agora também esse tempo se repete na situação que nós estamos vivendo. Talvez seja em aspecto diferente, em contextos diferentes, porém a situação cada dia se agrava. Mas aqueles que permanecer fiel ao Senhor, aqueles que permanecer na obediência, aqueles que obedecer firme no propósito, esses serão vitoriosos. Então, eu deixo aqui a minha palavra a todos os servos e servas de Deus que têm aspiração pelo santo ministério, que você possa ser abençoado e abençoada, que você não venha cair na condenação do diabo, não venha se ensoberbecer, não venha cair na afronta e no laço do diabo. Então vamos permanecer firmes, porque Jesus está para voltar. Na leitura que fizemos em São Lucas, ele fala, está de pé diante do Filho do Homem. O que é estar de pé? É não estar caído, é não estar prostrado, é estar firme, é estar resoluto. Que Deus abençoe a todos. E agora eu quero orar também por todos os irmãos e agradecer a Deus pela vida de cada um e também daqueles que não são crentes, mas que precisam de Jesus, porque Jesus ainda continua salvando, Jesus continua trazendo vidas para os seus pés, continua libertando pessoas, continua curando, continua batizando pessoas com o Espírito Santo e usando com os dons espirituais. Eu quero orar nesse momento por todos, para que Deus abençoe, e agradecer a Deus pela vida de cada um. Meu Deus e meu Pai, Senhor dos céus e da terra, queremos te agradecer pelos momentos que aqui estamos falando a tua palavra. Esta palavra, Senhor, que não é nossa, mas que está escrito na Escritura Sagrada. Meu Deus e meu Pai, neste dia, nesta noite, nós temos falado exatamente, Senhor meu Deus, dos perigos que que ocorrem conosco se nós não vigiarmos. E muito mais, principalmente, pela leitura que fizemos, principalmente com aqueles que são imaturos, que talvez não têm maturidade ministerial. E eu peço que o Senhor nos ajude a ter maturidade ministerial, maturidade espiritual, maturidade para vencer as situações, as dificuldades que estamos enfrentando. Estamos em guerra, mas o Senhor é o nosso capitão. Então eu peço, Senhor, que abençoe a todos os teus filhos e filhas, servos e servas que estão ouvindo a tua palavra e que estão, Senhor, dedicando as suas vidas no altar de Deus, como obreiros e obreiras do Senhor, e pessoas que ainda não são obreiros, mas que também serão, porque terão a chamada para a obra do Senhor. Meu Deus, que essas pessoas sejam revestidas da graça, da humildade, da obediência, da submissão, para que possam fazer uma obra para ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço, Pai. Também cura aqueles que estão enfermos, visita aqueles que estão hospitalizados, Senhor. Tem muitos ainda que estão em situação difícil, mas eu oro por todos e peço a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor Jesus seja com todos. E todos digam amém. Quero chamar sua atenção para algo importante, que é a contribuição na obra de Deus. Se você pode nos ajudar, faça a sua doação através das contas da igreja, que está aparecendo aí na tela. E a contribuição, ela é muito importante, porque nós sabemos que através das contribuições a igreja é mantida e o povo de Deus é abençoado, e nós podemos pregar o Evangelho para todas as criaturas. Então que você possa fazer sua doação com alegria, e assim nós agradecemos em nome da igreja. E que Deus te abençoe.